Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um número Copa do Mundo 2026, contando tudo sobre a trajetória da seleção japonesa no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e também do México. Como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas do Barburinho na apresentação, comentários das lendas, mais uma vez batendo aquele careminho esperto, Mr. Thiago E. Cruz, o mito e o mito dos mitos, Gustavo Queiroz. Vou começar com o Thiagão. Thiagão, tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Mais uma vez aí, tamo junto, o Gustavão tá com a gente aí. E Japão conseguiu uma bela vitória, a maior goleada da sua história em Copas do Mundo. Vamos conversar bastante hoje sobre essa goleada e todas as partes positivas, né, que elas trazem para a seleção japonesa. Pontuação importante que nós conseguimos, chegamos aos 4 pontos, a classificação bem encaminhada, claro, ainda não é 100%, né, porque essa questão de terceiros lugares é uma questão nova para todo mundo, então tá todo mundo meio tateando ali, né, com essa... Dá para falar, tá classificado, não tá? Tá classificado, tamo dentro, não tamo ainda, como é que tá? Mas o Japão conseguiu uma boa vitória, todo mundo ficou muito feliz, e agora é ficar de olho no terceiro jogo e pensar possivelmente na próxima fase, porque o 16 avos de final tem pedreira, como Elias fala, não tem como escolher o adversário. Quem vir vai ser uma dor de cabeça pro Japão. E aí, Guti, tudo bem com você, irmãozinho? Amigos do Rinomaru, Thiagão, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. O que é a vida, né? A vida é uma maravilha, cara, a vida é uma maravilha. Um pós-vitória, um Japão, assim, extremamente dominante. Graças a Deus, o prognóstico que eu tinha feito no último podcast, ele não se concretizou, né? Assim, a Tunísia até entrou em campo com a ideia de ser um time retrancado, de ser um time fechado, mas aí a partir do momento que o Kamada faz o segundo gol sem querer dele na Copa, aí quebra completamente a tática do adversário e o jogo foi bem tranquilo, bem fácil. A gente agora tem todas as armas ao nosso favor, o saldo positivo, os 4 pontos. Basta aí fazer um bom jogo contra a Suécia na próxima fase para chegar com moral nos playoffs. Maravilha, Gustavo. Lembrando que a Tunísia só perdeu porque tinha 2 Elias em campo, né? Então tá aí o motivo da principal derrotada aí da Tunísia. 2 Elias? 2 Elias. Tinha Elias? Eu não percebi isso. Eu lembro do Elias Saad só, mas não que era o segundo. O Elias Saad e o Elias Achori, né? Quem também entrou. O Achori também era Elias. Não sabia. Puta, é verdade, Elias Achori, verdade. Bom, começando os trabalhos aqui, o Japão entrou em campo com o nosso querido Zion Suzuki no gol. Aí o trio titular finalmente atuando na zaga, né? Hiroki Itoh, Takure Tomiyasu, Donald Tanaka, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Sano Uedin e Jun Ito. Entraram na etapa final Sugawara, Goto Yuito Suzuki, Ayumu Seko e Junosuke Suzuki, né? Os gols foram marcados por Kamada no comecinho, aos 4 minutos. O Edinha marcando aos 31, Junito aos 69 e aos 83 marcando aí o seu 4º gol. Já fazia certo tempo que um jogador japonês não marcava 2 gols na mesma partida, né? Então ficamos felizes com isso. Sobre o jogo, como eu comentei com o Thiagão na nossa pequena live de ontem, que pela primeira vez na história, assim, eu tive um sentimento novo, que era um sentimento de segurança. Pelo primeiro jogo do Japão que eu não fiquei nervoso durante os 90 minutos, fiquei calmo, fiquei de boa, porque realmente foi um Japão dominante do começo ao fim. Teve aquela primeira finalização lá do Meibre, lá do Animal Meibre, que foi pra fora. Depois disso aqui pra Tunísia não assustou mais. E eu fiquei pensando, nossa, eu até fiquei fazendo uma retrospectiva na minha cabeça de quando foi a última vez que eu fiquei tão tranquilo no jogo do Japão. E foi nas eliminatórias daquele jogo contra a China. O Japão meteu aquela sacolada na China, né? Esse aí foi o último jogo que eu fiquei tranquilo, porque nem na Copa da Ásia eu fiquei tão calmo no jogo, muito menos em jogo do Copa do Mundo, né? Então, realmente eu desbloqueei um novo sentimento na minha vida, que é estar aliviado numa partida de Copa, né? Então, vou começar os trabalhos aqui com o Thiagão. Eu acho que ele sentia uma coisa parecida com a minha, né? E deu tudo certo. É aquele jogo em que dá tudo certo, que a equipe é dominante, que a equipe tem segurança, que as coisas realmente aconteceram. Houve-se
houve um lance ali que falam que foi uma repatriação, né? Uma dívida histórica que o Japão tinha, que muita gente reclama até hoje daquele segundo gol contra a Espanha, né, Tiagão? Que a bola diz que não entrou completamente, mas entrou. Mas teve um lance parecido com o jogo da Tunísia, que era para ser o segundo gol do Japão e não entrou 100%. E agora ninguém pode falar mais nada, que até isso o Japão recuperou. É verdade, teve a defesa, né? Que todo mundo achou que a bola tinha entrado ali e tudo mais e acabou não entrando, né? Enquanto você falava, Elias, eu tava brincando aqui com o chat GPT, gastando a água do mundo, e brincando com probabilidades de numerações. O Japão com 4 pontos, estima-se que ele está entre 85% a 90% já classificado. Então, às vezes eu fico brincando aqui com a IA aqui e vendo o que dá aqui em questão de porcentagem. É, um jogo muito tranquilo. Acho que talvez o que me deixou mais apreensivo, que na verdade o que deixou todo mundo um pouco apreensivo, é o pré-jogo, né? Principalmente porque o Japão e Tunísia entrou em campo depois do primeiro jogo do grupo, o primeiro jogo da rodada 2 do grupo F, que foi a pancada, né, da Holanda em cima da Suécia. Um jogo que eu imaginava que seria duríssimo, né, e acabou não sendo, né? Acabou sendo um jogo realmente muito mais tranquilo pelo lado da equipe holandesa, e isso me fez pensar, poxa, então a Holanda ganha, a Suécia talvez seja uma equipe mais plausível, então a gente ganha hoje uma vitória fácil e depois consegue até fazer aquele famoso terceiro jogo feio, né, que o Japão fez em algumas Copas do Mundo quando o time já estava bem ok com classificação, que era aquele joguinho onde poderia trocar alguns jogadores e tal. Então eu já fiquei pensando um pouco sobre isso, mas até sair o resultado, é claro que tinha toda uma questão de tensão. Para mim um jogo muito fácil, que bom, foi fácil. Acho que foi um jogo onde o Japão conseguiu não só dominar, como dominar e não dar espaço para o seu adversário. Também é uma Tunísia muito perdida em campo por vários motivos, extra-campo e todo esse ciclo de Copa do Mundo muito conturbado, com uma troca de treinador um pouco antes da Copa do Mundo e agora uma troca no meio da Copa do Mundo. Então tudo isso contribuiu bastante para a Tunísia estar muito desorganizada, apesar que, como falamos lá na live, lá inclusive se vocês estão vendo esse podcast e não acompanham o Renomaru nas redes sociais, procura a gente lá no nosso Instagram, que lá estamos fazendo mini lives após os jogos, conversando um pouquinho sobre Copa do Mundo, além das postagens e tudo mais lá que o Elias e o Bom Tempo ficam municiando as nossas redes sociais durante várias vezes ao dia durante esse período de Copa do Mundo. E para mim foi um ótimo jogo. Acho que o Japão conseguiu impor seu ritmo de jogo. Acho que o gol no começo é uma dádiva dada, né, a algumas equipes de futebol em Copa do Mundo, e isso dá uma tranquilidade muito grande fazer um gol tão rápido, né? Inclusive, o gol mais rápido, né, de uma seleção asiática em Copa do Mundo, né, foi o segundo gol sem querer do Kamada aí, que a bola bate nele e acaba entrando. Tivemos uma boa partida do Ueda. Acho que o Ueda fez depois de uma estreia um pouquinho abaixo daquilo que nós esperávamos. Eu acho que o Ueda, para mim, foi o man of the match. Conseguiu fazer 2 gols, conseguiu aparecer. Tem aquela questão de, às vezes, ele forçar algumas faltas que eu acho desnecessária, mas ainda assim é o nosso centroavante principal, tem ótima fase. E Jun Heitor também aparecendo muito bem e praticamente fazendo um jogo onde acho que não sentimos tanta falta assim do Kubo, né? O Kubo que está machucado, a preventiva, né, seja que ele não jogue nem o 16 avos de final, e sim ser um jogador disponível apenas se o Japão chegar nas oitavas, e com os jogadores que nós temos, talvez a gente não sinta tanta falta assim do Kubo em alguns momentos do jogo. Então acho que um jogo muito tranquilo. O Zay pouco trabalhou, defesa sólida, tivemos Tomiyasu 100% jogando, isso é muito bom para a parte defensiva do Japão, e se a gente não tiver mais nenhum susto, nenhum risco de lesão, acho que o Japão chega sim muito bem para a próxima fase da Copa do Mundo. Depende muito aí do possível adversário, que pode ser Brasil, pode ser Marrocos. O Japão passa em terceiro, pode acabar pegando aí uma equipe um pouquinho mais chata aí a partir do 16 ou das oitavas de final. Mas, independentemente, acho que o que a gente saiu em campo desse jogo 2, acho que foi com aquela sensação de que o Japão está preparado para quase todo tipo de adversário. Só que agora a gente tem que aguardar para ver como que vai ser o terceiro jogo, para ver se a gente carimba realmente esse favoritismo.
É, assim, é um jogo que é difícil até da gente falar quem foi o destaque negativo, né? Assim, então, a boa notícia pro Japão é que o Zion Suzuki foi o pior em campo, porque a bola nem chegou nele, né? O Zion não fez nem defesas, não foi exigido durante a partida, e é isso que a gente espera, né? É uma partida excepcional e retocável da seleção japonesa que no segundo tempo até se deu ao luxo de ativar o modo economia de energia, né? Tirou um pouquinho o pé ali e ainda conseguiu fazer 2 gols. Claro, o melhor em campo foi o Ueda, cria do Kashima. Acho que não tem como discutir, porque são 2 gols, é uma assistência genial para o Junior Ito. Mas eu queria destacar também 2 pontos que passam um pouco despercebidos. Mas primeiro, como é bonito de ver o Daichi Kamada jogar. O Kamada, eu posso ter aqui o prazer de dizer que eu vi ele jogando no Sagantoso ali no começo da carreira. Ele era um meio ofensivo genial, desequilibrava partidas para um time que era limitado do Sagan, né? Então, assim, eu sempre tive muita expectativa nele, desde que ele foi para a Europa. Quando eu vi que ele estava recuando para jogar de segundo volante, eu torci um pouco o nariz, mas aí com as atuações dele na seleção eu vi que o cara é tão bom que ele consegue, inclusive, jogar recuado. E o outro ponto que eu queria destacar também é o Doan Ritsu, nosso camisa 10. E hoje ele é um lateral direito, né? O Doan, eu vi muitos comentários dizendo: o Doan tá jogando mal, o Doan não tá participando. Mas a verdade é que ele não tá jogando mal, né? O Doan ele tá fazendo um papel tático ali, praticamente de lateral direito, para liberar o Keito Nakamura para jogar mais ofensivo do outro lado, né? Então o Doan, que é o camisa 10, que em teoria, e só na teoria, é o principal jogador do time, ele acaba ali se tornando um pilar defensivo para que o Junya Ito e o Keito Nakamura consigam ter mais liberdade no ataque e criar as principais chances de gol, como foi no jogo contra a Tunísia. Bem observado, né? Até queria aproveitar esse gancho aí do Junya Ito, que como ele tá jogando bola, né? Agora a gente viu que realmente ele voltou com seu vigor físico, atuou os 90 minutos de uma forma impecável, né? Indo pra frente, correndo, defendendo, fazendo tudo o que ele sabe fazer. Então, pô, que bom ter o Junya Ito, mesmo com uma idade um pouco mais avançada, né? Já nos seus 33 anos, jogando aí o máximo do seu vigor físico, porque vamos precisar e muito, né? E mais do que merecido, coroado com um golzinho, né? O Junya Ito merecia já ter feito um gol na Copa passada, né? Conseguiu nessa e ficamos felizes com isso. Outra coisa que eu queria comentar também aqui, que eu já havia dito na live, é que muita gente criticava o Moriaço, né? Por que ele botava tanto um time reserva para jogar? Por que ele rodava tanto o elenco, né? O pessoal ficava indignado, não, tem que deixar o time titular, tem que deixar os titulares jogarem. Tá aí a resposta, né? Mesmo com os nossos principais desfalques aí fora da Copa, Cubinho volta possivelmente para uma oitava de final, 16 avos de final. Tá aí o resultado, né? Por que ele treinou tanto esses jogadores reservas? Para ter essa intensidade, para eles entrarem no jogo e o Japão não cair o nível, né? Como acontece muito, a gente tá vendo jogos com uma intensidade alta entre os reservas, aquele time cai a qualidade, cai a intensidade, cai a técnica, né? E com o Japão isso não vem acontecendo justamente porque o Moriaço, nos últimos 4 anos aí de trabalho, treinou um elenco, né? Não só um time de 11 jogadores, ele treinou um elenco, então quem entra e quem sai continua se equivalendo. E para uma Copa do Mundo que tem um jogo a mais, né? Vamos ter 8 jogos aí para quem for o finalista. Isso é fundamental, porque precisa rodar muito, né? Os jogadores têm uma probabilidade maior de se lesionar, de se machucar, de ficar fora de alguns jogos. Então, ter jogador preparado para encarar, para entrar numa partida pegada assim e não cair o nível do time é fundamental. E nisso o Moriaço também tá de parabéns, né, Thiagão? Então, inclusive, calou a minha boca, né? Às vezes eu ficava pensando, nossa, mas pra quê? Tá aí, né? O cara é à frente do tempo mesmo. E vocês falaram uma coisa interessante, pô, ótimo ter o Ito jogando 100% e até mais leve, né? O Ito que teve vários problemas até extra-campo e tudo mais, ali, vários problemas de polêmica e tudo mais, coisa que envolveu coisa judicial, e aí tudo isso pode bagunçar muito, né, cara, a vida do jogador dentro de campo, né? E até pareceu que o Ito demorou um pouco, né, pra estar mais
aparentemente mais tranquilo, né, dentro da seleção após esses episódios que foi o tempo de espaço entre 22 e 26, mas para mim um dos jogadores mais importantes desse elenco, claro, não é o mais, mas na falta de alguns, o Ito começa a ter também muito dessa importância e precisaremos dele, com certeza precisaremos. E o Gustavo falando sobre a questão do Doan, né, o Doan sempre, para mim foi um jogador que para mim parecia que ele não aceitaria ser muito esse carregador de piano, né, e aí eu lembrei de 22, né, quando a gente falava que naquela Copa de 22, em muitos momentos o Maeda foi o carregador de piano na seleção japonesa ali, se sacrificando de uma outra forma para que os atacantes, né, que pudessem chegar mais, né, como naquela, ainda eu lembro naquela vitória do Japão contra a Espanha na Copa de 22, onde o Maeda se sacrificava ali na frente para ter o Kubo, para ter o Daichi Kamada, para o Tanaka poder descer um pouco mais. Então, imaginava que o Doan inicialmente não poderia ser esse cara que fizesse esse sacrifício, né? E não, e tá fazendo. Ótima observação e vem funcionando, né? Porque se imaginava que o Doan estivesse o tempo todo ali pressionando o ataque, e muitas vezes ele tá aparecendo lá atrás para ajudar a defender, né? Tá criando jogadas, tá começando a dar o primeiro passe junto com os volantes, tá marcando, né, os adversários. Então esse sacrifício, né, pode até ser que acabe sendo um problema para a questão de notas, né, da avaliação do Doan em campo, mas um jogador muito importante ali e auxiliando muito a nossa defesa. Algo que, por exemplo, faz até melhor do que o Sugawara, né, que está sendo ali sempre o jogador que acaba entrando no lugar dele no segundo tempo, né, o Sugawara, claro, mais cara de ser um cara mais defensivo, e muito, muito interessante ver como o Doan consegue ser polivalente nisso, né, fazendo muito bem, tanto quando ele desce para o ataque, quando ele tem que voltar ali para auxiliar a questão defensiva do Japão, e fez muito bem. Claro, foi um adversário que nos deixou tranquilo muito rápido, né? Então eu acho que o Japão conseguiu se organizar. Acho que no terceiro jogo agora contra a Suécia, talvez um jogo mais perigoso. Acho que pode ser um jogo mais chato, né, em vários aspectos, mas se porventura o Japão conseguir impor o seu ritmo de jogo, acho que podemos inclusive pensar em vencer aí por uma margem ok esse jogo, fazer aí logo o gol ainda no primeiro tempo, trabalhar bem a bola. Acho que o jogo contra a Holanda mostrou os espaços que a Suécia muitas vezes acaba abrindo, principalmente quando sobe a sua marcação e tenta fazer uma marcação um pouco de pressão. Aí acho que é o momento onde que se abre mais os espaços ali na parte defensiva, e é nessa hora que jogadores como Doan, como Nakamura, Kamada, Ito podem fazer toda a diferença de poder criar um bom contra-ataque. Inclusive, o Kaishu Sano e o Altanaka deram muita conta, né, desse meio campo do Japão ali, parando várias bolas ali, travando, que seriam talvez boas ideias de ataques da seleção da Tunísia. Então o meio campo do Japão ajudou muito com que os atacantes principais aí tivessem todo o tempo do mundo ali para se focar simplesmente em atacar, porque do meio para trás o Japão estava muito bem armado e conseguiu travar 100% de qualquer chance da seleção da Tunísia. Bom, o Thiagão havia dito das probabilidades do Japão já estar classificado, né? Uma coisa que eu queria relembrar vocês, não sei se vocês lembram disso, mas a última vez que os terceiros colocados tinham acesso à classificação foi justamente no Copa do 94, né? Eu não era nem nascido. Caraca, tamo velho mesmo, hein, Elias? Tamo velho. E pior que eu lembro disso. Os Estados Unidos passou em terceiro ainda no grupo. Mas era uma bagunça, né, a classificação, era uma maluquice, né? Era o grupo dos Estados Unidos, era Suíça, Romênia, Estados Unidos e a Colômbia, que deu toda aquela confusão lá depois. Tava lembrando disso na minha cabeça agora, quando foi a última vez que passavam 3 colocados. E foi a última edição com 24 seleções, né? Depois mudou para 32 e agora esse calhamaço aí. Que já tá confirmado 48 para a próxima também, em 2030, né? Então qualquer coisa que vá mudar assim, regulamento não vai ser para agora, né? Eu até acho interessante essa questão do terceiro colocado, porque depende do grupo, tem até bons nomes de seleções que ficarão para fora, mas é claro, a Copa é muito mais inchada, tal, toda essa discussão ela é muito válida, né? Mas, por exemplo, se terminasse hoje a Copa do Mundo, né? Vamos supor que esse fosse o terceiro jogo, hoje seria
Japão contra Brasil, né, nos 16avos de final, e respectivamente os vencedores pegariam um vencedor entre Costa do Marfim e França, né, é claro, sem contar nada da terceira rodada, contando apenas 2 primeiras. Então tem muita coisa, acho que para acontecer. Acho que talvez, dependendo como foi essa questão de ranqueamento, até acho que o terceiro colocado não é uma má ideia, tá? Não é uma má ideia pensando, e sinceramente acho que a gente não deve descartar essa ideia, né, de que o Japão, dependendo da sua matemática, possa entrar sim com uma equipe talvez um pouco modificada. Claro, eu imagino que todos vocês vão falar assim, como ele já me falou já, pra mim tem que ganhar e pronto, acabou, né? Tem que entrar pra ganhar, e aí o que acontecer nos 16avos de final aconteceu, venceu, caiu, a gente vai pegar uma bucha logo de cara e não vai ficar feio pro Japão, se porventura caísse pro Brasil numa próxima fase. Mas se a gente conhece um pouco de Japão, muitas vezes a matemática entrou um pouquinho debaixo do braço, né? Então eu também não vou estranhar se o Japão acabar querendo jogar por um empate, ou acabar realmente dependendo, né, claro, do resultado que acontecer ali do jogo entre Holanda, né, e Tunísia, que provavelmente vai ser uma belíssima pancada ali da seleção da Holanda. O Japão pode tentar se organizar para essa questão de terceiro lugar. Não sei se é provável, tá? É apenas uma possibilidade, até porque os jogos acontecerão no mesmo horário, né? Obviamente, né? Os dois às 8 horas da noite, na próxima quinta-feira, dia 25. E até lá a gente já vai ter alguns grupos resolvidos e já provavelmente o Japão já vai entrar em campo pensando um pouco sim o que fazer, né? Já que, por exemplo, o jogo do Brasil, né? Do grupo do Brasil acontece na quarta-feira, né? Já não tem muito pra onde correr, porque assim, se o Japão terminar em primeiro ou em segundo, pega Marrocos ou Brasil, ou uma Escócia, sei lá. E no outro chaveamento, se terminar em terceiro, pega uma França ou uma Noruega, né? Então, quem vir vai ser pancada do mesmo jeito. Então, complicada a situação, cara. Então, inclusive, Elias, hoje eu até, com a gente conversando, né, no particular, eu te mandei uma simulação rápida que eu fiz ali com bastante clubismo no site do Globo Esporte, né, uma simulação da Copa. Inclusive, um grande abraço pro nosso amigo Thiago Bom Tempo aí, que agora, que chato, né, tá morando em Tóquio. Então, um abração pro Bom Tempo aí, deve estar ouvindo a gente. Eu fiz uma simulação aqui que o melhor caminho em questão de nível de adversário para nós é o segundo lugar. Porque eu fiz uma simulação com o que eu acredito que vai acontecer. Então, considerando o Brasil em primeiro do grupo lá, o Marrocos em segundo lá, e o nosso com a Holanda passando em primeiro, o Japão em segundo, com a Suécia em terceiro. E olha que curioso, a Suécia, que seria o terceiro nesse mundo hipotético, pega a França, passaria em primeiro no grupo dela. Assim, eu definitivamente não quero pegar a França. E a Holanda passando em primeiro pega Marrocos, que ok, é um adversário bem mais acessível do que a França, só que cairia do mesmo lado da chave da França. Enquanto isso, passando em segundo, a gente pegaria o Brasil, que é o Brasil, né, pentacampeão mundial, mas que vive provavelmente a pior geração da história, acho que até pior do que 74 e 90. E assim, se porventura o Japão vencesse o Brasil, mesmo não sendo favorito, né, sendo uma espécie de zebra, os nossos possíveis adversários seriam Costa do Marfim e Noruega, e aí, convenhamos, muito acessível, e posteriormente a gente pegaria ou um México ou uma Inglaterra. Então, assim, claro, tem que vencer, eu não sou a favor de empatar ou perder que nem igual a gente fez em 2018 com a Polônia, aquilo pra mim foi ridículo. Foi feio, então, aquele jogo foi feio, aquele negócio de toque de bola, 5 minutinhos. Exatamente, o joguinho de comadre lá, patético. Então, assim, eu jamais vou ser a favor disso, mas apenas trazendo aqui pro público que tá ouvindo o Rinomaru. E se o Japão passar em segundo, talvez seja o melhor mundo pra gente. Que inclusive deixaria muito vivo um sonho de uma possível quartas ou até semifinal. Fazendo aqui toda a matemática, fugir de França, eu acho que é um caminho deveras inteligente, né, por parte de qualquer seleção, né, até porque o que a gente veio vendo de seleção francesa até agora, por mais que alguns falem, não, esperava que a França fosse mais dominante, mas quando é uma equipe que quando engrena, inclusive, né, o próximo jogo é hoje, né, se não me engano, hoje tem o jogo da França, né, na segunda-feira, né, o jogo ainda do referente à segunda rodada. Isso aí. E aí provavelmente vai ser um massacre francês, né? A França provavelmente vai pegar o Iraque e coitado do Iraque, né? Enfim. Que Allah tenha piedade dos iraquianos, porque a França não vai ter, não.
Exatamente. Então vai ser bem complicado. Mas eu tô com vocês. Eu acho que não tem muito como fugir. Não tem muito como fugir de muita coisa. Eu até brinco com um amigo meu que isso é meio culpa do próprio japonês de ficar fazendo mangá de Capitão Tsubasa, a gente vai enfrentar o Brasil, tá aí o Brasil que vocês querem do Capitão Tsubasa, também tem o tempo todo enfrentando o Brasil agora aí, e agora se vier o Brasil, o Japão pelo menos tem uma vitória, né, em cima da seleção brasileira em questão de amistosos, já viu que é um adversário gigante, mas dependendo de muitas situações, ainda plausível, né, dependendo do que acontecer, então acho que se não for agora, né, a gente passar finalmente, né, do fantasma das oitavas de final, acho que pelo menos ninguém vai reclamar tanto, até porque enfrentar uma seleção 5 vezes campeão do mundo, tudo mais, tudo histórico do Brasil, não é demérito para ninguém. E claro, o Japão pensa a longo prazo, e provavelmente isso que a gente está vendo hoje da Moriyasu de Japena, ou seja, uma equipe que, claro, já está chegando no máximo ali do seu desenvolvimento, mas ainda acho que, independentemente de que aconteça após 2026, o Japão consiga evoluir ainda mais, e se chegar numa Copa de 30, no ápice de alguns jogadores, o Japão ainda tem uma safra interessante pela frente, e ainda tem um jogo contra a Suécia, né? Então ainda tem mais um jogo para a gente acabar sofrendo em questão de fase de grupos, para depois ver de fato qual que é o nosso melhor caminho. E queria perguntar para vocês, caso vocês não tiverem mais nada para falar entre essa questão de possíveis mata-matas, queria saber a opinião de vocês, como é que está sendo a visão de vocês sobre Copa do Mundo 26 no geral e Copa do Mundo dos asiáticos em geral. Lembrando que o Gustavo não admite, mas ele é um excelentíssimo defensor da Coreia do Sul, que todos nós sabemos disso. Não, aí o Thiagão me pegou no pulo. Eu sou fanboy do sonzinho, o cara é um monstro. Então, assim, eu inclusive torci para os coreanos vencerem o México, mas graças ao nosso queridíssimo Kim Sung-gyu aí, né, conhecido nosso DJ League, ele vacilou e acabou entregando a paçoca para os mexicanos. Duas coisas, Thiagão, antes de passar a bola pro Elias. A primeira coisa, você falou da questão do Tsubasa Brasil. Vai lembrar que no anime original do Tsubasa que passou ali nos anos 90, na Rede Manchete, a última temporada termina com o Japão enfrentando o Brasil na final da Copa do Mundo, e aquele jogo não tem resultado, né? O anime acaba ali. Então eu acho que o Yoichi Takahashi tinha um plano, né? Ele sabia de alguma coisa. Então fica em aberto aí para nós. E uma outra questão assim que eu queria levantar para vocês, até para falar um pouco sobre Copa do Mundo, asiáticos, que o Elias, ele é um boca de latrina do caramba, né? Começou. No nosso último programa... Sempre ninguém fala nada, a culpa cai em mim, mas ninguém culpa Elias pelas coisas que ele fala. No último podcast ele falou que as seleções asiáticas estavam invictas. Tá aí a invencibilidade, Elias. Só o Japão venceu na segunda rodada até agora, o Irã ontem conseguiu empate. Mas assim, antes do Japão vencer, depois daquele podcast, todos os asiáticos perderam seus jogos, incluindo um 6-0 que o Qatar tomou do Canadá. E eu falei tão bem da Arábia, ele vou de 4 ontem, é complicado, cara. Pelo menos o Irã tá invicto, né? 2 empates, tá bom já. Não perde, mas não ganha, né? Mas tá invicto. Tá invicto, não tira o mérito. Sobre os jogos, eu tô gostando muito porque o nível técnico tá muito elevado nessa Copa. Nem se compara com o nível técnico de 2022, que foi horroroso, né? A gente teve, assim, verdadeiros jogos horríveis, que, meu Deus do céu, nem parecia jogo de Copa. E agora sim, praticamente todos os jogos são jogos de Copa, né? Muito pegado, jogos bonitos, gente jogando com raça, com vontade, né? Parece que despertou a vontade dos jogadores de novo, né? Uma coisa que a gente não via a última vez foi na Copa 2006, talvez, né? Porque 2010, 2014 foi meio 2018 foi horrível, nível técnico também, 22 também, né? Então o pessoal tá voltando, pegando gosto de jogar bola de novo, né? Eu, pelo menos, tô me divertindo, pé dedéu, não perdi um jogo até agora. Confesso que algumas partidas, principalmente as mais tardes, né, que acontecem meia-noite, 1h da manhã, eu dava umas cochiladas, mas não perdi nenhum jogo até agora e tô muito feliz, né? Me programei aí nos últimos 4 anos pra ver a Copa e tô nesse hiperfoco da Copa, eu até larguei a vida social, tudo. Pois eu te desafio, então, hoje não, né, de hoje pra amanhã, meia-noite, um poderosíssimo Argélia e Jordânia.
Estaremos lá, né? Vendo o Altamar imitando lá, né? Torcendo pra Jordânia conseguiu o seu pontinho, né? Exatamente, torcendo aí pro time da Jordânia, né? Que assim, é um país que a gente sabe que tem problemas geopolíticos ali, né? Sofre bastante, então seria muito marcante até pro povo local, né? Um empatezinho que for, já seria bastante legal aí de ver pra Jordânia. Tiagão, eu acabei deixando deixando passar, né, a questão da Copa, porque eu precisava muito falar da zica do Elias. Era algo extremamente importante, mas, cara, assim, eu tô com o Elias nessa, que essa Copa tá sendo extremamente divertida. Mesmo o Curaçao, que começou tomando a lapada da Alemanha na primeira rodada, já arrancou um empate contra o Equador na segunda. Cabo Verde surpreendendo todo mundo, aí, empatando com Espanha e Uruguai, com chances reais até de passar em segundo. Né, se Cabo Verde vencer a Arábia Saudita na última rodada, passa em segundo lugar e larga a bucha na mão da Espanha ou do Uruguai ali para se resolver depois. Então, tá bem bacana. Eu acho que é a melhor Copa desde 2014, porque em 2006 teve jogos bem ruins, 2010 teve jogos bem ruins, incluindo aquele Japão e Holanda que teve o gol do Snyder, mas o jogo, nossa senhora. E 18 teve algumas peladas de final de semana também, 2022 tivemos ali, inclusive os jogos do Brasil, para mim, foram todos péssimos. Então, tá sendo uma Copa extremamente interessante e uma Copa de recordes, né? A gente teve hoje, dia 22 de junho, no dia que a gente tá gravando o podcast, o argentino Lionel Andrés Messi quebrando o recorde de gols em Copas, né? Passando o close agora com 17 gols. E a gente pode ter, por que não, até o Mbappé chegando nessa marca. Hoje a França joga contra o Iraque e, assim, se a França jogar pro Mbappé, ele deixa uns 3 gols hoje para igualar o argentino, com certeza. Mas, no geral, uma Copa assim que tá muito bacana de assistir. Acho que o fato do Japão estar indo bem, mesmo que foram só 2 jogos, também ajuda um pouco, né? A gente acaba, querendo ou não, passando um pouco de nervoso ali nos jogos, passando um perrenguezinho ali, mas depois do jogo a gente olha para trás e pensa, cara, isso aqui foi legal, eu assistiria isso de novo. Isso é verdade, tem muito jogo que não tem porcaria, né? Tem algumas Copas aí que tem uns jogos que fala, meu Deus, eu acho que eu perdi meu tempo hoje, né? E tem gente que deixa de ver a Copa de 26 pensando que vai perder seu tempo vendo algum jogo ruim, como foi todas as outras Copas, mas não, né? Realmente é um jogo de pouquíssimos jogos ruins mesmo, concordo com vocês. É um jogo que diziam que ia ser ruim, que era Egito e Nova Zelândia, foi um jogo muito bom, por sinal. Bom jogaço. Legal. O próprio Irã e Nova Zelândia também, todo mundo falava que ia ser um nível varziano, e tá sendo, e foi um jogaço também, né? A Nova Zelândia apresentando um futebol, mesmo que tenha perdido do Egito ontem, mas a Nova Zelândia apresentando um futebol até, pra mim, pelo menos inesperado, né? O que não acompanha. Cresceu demais. Cresceu muito, assim, é um time que não tem muita oportunidade de ser testado, né? Porque joga numa região amadora, né? Onde só a Nova Zelândia tem futebol profissional ali. Então, assim, é interessante ver, mesmo eles perdendo do Egito, é interessante ver eles disputando de igual para igual ali com as equipes da Copa. E, assim, eu não me surpreenderia se eles arrancassem ponto da Bélgica na última rodada, tá? Também acho. É que a Nova Zelândia, ela não consegue mostrar o futebol pro mundo, porque geralmente só tem um jogo de nível técnico bom, que é justamente os da repescagem, né? E é uma partida só. Então, em um jogo, tudo pode acontecer. Perdeu nas últimas eliminatórias, na repescagem foi eliminado. Em 2018 também. Só em 2014 que levou aquele 6-0 do México lá, que realmente foi destoante. Mas de 2018 para cá, a Nova Zelândia tem crescido, tem melhorado, tem muitos jogadores jogando, inclusive na Premier League, né? Primeira divisão da Inglaterra, no caso do Wood, e alguns outros nomes, né? Então, realmente está em larga evolução, né? Então tá bem interessante, que é sobre a questão de pensando em 22, apesar da belíssima campanha de 22 do Japão, se falou muito de que o Japão não foi a melhor seleção naquela competição, né? E sim a seleção do Irã, que jogou muito fino da bola, né? Mas eu acho que 26, eu acho que essa é a Copa muito que vai se falar muito do Japão, assim, falo longe do nosso globo ali, né? De fãs de futebol japonês ou fãs de futebol asiático, acho que no geral tá sendo uma Copa que está se falando bastante do Japão, então eu acho que esses possíveis
frutos internacionais do Japão fazendo uma boa Copa, eu acho que vão ser colhidos mais pra frente. Acho que é uma Copa muito dos asiáticos, no geral, conseguindo pelo menos, eu acho que a gente tem grandes chances, tá? Não tô cravando, né? Mas grandes chances de todos os asiáticos pelo menos conseguirem um ponto, que seja. Né? Se não for um ponto, é ficar muito próximo, todos pontuar, né? Como por exemplo, a gente está vendo a Coreia muito bem encaminhada para uma próxima fase, né? Só tem que fazer o trabalho dela de casa, né? Contra uma seleção da África do Sul que não bota medo de ninguém, né? Sejamos muito francos. Temos a Austrália ainda jogando Elias. Talvez até o Guti pode falar muito melhor do que eu sou um orelha sobre a questão de Austrália, mas ainda acho que a Austrália tem condições de passar, mas tem que jogar um futebol um pouquinho melhor, uma Austrália que passa dificuldades, né, os elencos vêm piorando com o tempo, enfim, toda essa questão de ciclo não é muito fácil pelo futebol australiano, mas ainda chega em condições de um último jogo, né, contra o Paraguai. Temos o Japão, que dispensa comentários. O Irã tá indo muito bem, né? Conseguiu um empate contra a Bélgica e joga o seu último contra o Egito, né? Então eu acho que é bem plausível do Irã passar de fase. A questão da Arábia Saudita é meio complicado, porque depende dela conseguir pelo menos os 4 pontos, mas todo mundo vai torcer para Cabo Verde, mas já fez a sua pontuação, né? E, enfim, tem a questão do Iraque, né? Que tem inúmeras dificuldades, tá num grupo muito difícil. Né, a Jordânia, a gente está torcendo aí pelo seu ponto, e tem o Uzbequistão, né, que a gente vem falando pouco, né, mas tá no grupo complicado, né, a Colômbia jogando sempre a vida todo jogo, né, já não teve uma estreia muito condizente com aquilo que se imaginava da Colômbia, mas ainda assim vencendo o Uzbequistão, e o Uzbequistão está no grupo de Portugal, tem Congo, né, que todo mundo vai estar também de olho, né, e dessa seleção que quase nunca, né, consegue participar de Copa do Mundo, então fica meio ofuscado o Uzbequistão nesse grupo, né, nesse grupo K, mas tem condições de conseguir pelo menos um ponto, pelo menos, ou até vencer a seleção do Congo na última rodada, então assim, no geral, todas as seleções que jogam ali no mundo asiático tem condições de pelo menos fazer uma pontuaçãozinha legal e se despedir, a maioria, né, da Copa do Mundo pelo menos com uma pontuação, pelo menos um ponto, né, na fase de grupos. Até o Qatar com o time medonho já fez o seu um pontinho, né? Esse eu não conto. Esse eu quero que apanhe tudo. O Qatar ali foi... Esse jogo contra o Canadá, rapaz... Sabe o que me irrita no Canadá, meus amigos? É que toda vez que todo mundo vê um jogo do Canadá, do Qatar, e o Qatar apanha, aí nego fala pra mim assim, pô, como que o Japão tomou um gol de bike na final de Copa da Ásia do Qatar? Deixa isso pra lá, Thiagão. Deixa isso pra lá. Vamos fingir que isso nunca aconteceu. Pra nossa própria sanidade, cara. Eu não sei o que acontece, né? Que o Qatar tem essa magia, porque vai mal a eliminatória, vai mal a Copa do Mundo, mas chega na Copa da Ásia, vira um monstro incansável, né? Engolidor de planetas, cara. Eu não sei qual que é essa magia que o Qatar tem na Copa da Ásia nos últimos anos. Porque está se falando se é uma Copa do Mundo que é muito quente, que vai complicar, não era para os Qatares estarem mais tranquilos referente a isso? Eles estão jogando quase em casa, né? Se a gente pensar desse jeito. Dito isso, terceiro jogo, Bósnia 6-0, foda-se. Mais 6 pra Bósnia, a Bósnia passa. Edin Dzeko vai jogar um jogo de playoff. Seria foda. Não, seria demais, cara. Mas assim, o Qatar é como vocês falaram, né? Joga na Copa da Ásia, o Qatar parece a melhor seleção asiática da história. E já é a segunda Copa seguida que... Eu não vou dizer que eles estão passando vergonha, porque o primeiro jogo eles tiraram um pontinho, véio. Mas tomar 6-0 do Canadá, assim, não é exatamente um placar que você quer pro seu histórico, né? E uma informação que aí eu não tenho como confirmar se é verdade ou não, a gente vai ter que perguntar pra ele. Mas que o Elias, não o nosso... Que o Elias é ex-jogador do Corinthians, que é comentarista no canal Cazé TV, ele trouxe que aparentemente o Qatar está tentando a naturalização do Roger Guedes, também ex-Corinthians, para jogar pela seleção qatari a partir já do próximo ano. Então, pode ser que em janeiro aí a gente inclusive, acho que pega o Qatar na fase de grupos, né? Vocês podem confirmar. Mas acho que o Japão pega o Qatar na fase de grupos e pode ser que a gente já jogue contra um Qatar de Roger Guedes. O Gustavo é minha versão paulista, né, cara? Eu sempre dou um jeito de botar o coxa no meio das coisas, ele dá um jeito de botar sempre vai trazer o Corinthians algum aspecto aqui e tal. Tem que ter. Isso que eu fiquei a semana inteira pesquisando alguma coisa que tinha a ver do Corinthians com a Tunísia, mas não achei, cara. O mais louco é que, no caso do Roger Guedes, é uma naturalização de um cara de, se eu não me engano,
beirando os 30 já, né? Ele já vai chegar na seleção já com 30 anos É ou isso aí. 29 para 30, né? É isso mesmo, Thiagão. O que Roger Guedes, ele é 97 igual eu, então ele faz 30 ano que vem. Então ele vai chegar pra jogar já com 29 e 30, tendo praticamente um ciclo só pra disputar. Isso não quer dizer nada, né? Porque o Qatar já naturalizou o Tabata, que tinha 36 anos. O Lucas Mendes foi naturalizado com 34. O Sheik Até o também. próprio- É que a Até gente o próprio imagina que essa naturalização agora seja pensando em Copa do Mundo, né? Então, eu não sei, não parece meio esquisito o Qatar investindo tanta grana assim ainda pensando em naturalização? Não sei, eu tenho dificuldade em entender esse processo de evolução de futebol dos árabes, que envolve muito, vamos injetar grana a todo custo. É um negócio meio, eu não sei, complexo pra mim demais, assim. Mas vocês têm Então, razão, Thiagão, já naturalizou outros caras muito mais velhos, né? Em outros momentos da carreira E também. é estranho isso do Qatar, porque ele tem todo aquele projeto que eles começaram em 2010 para 2011 de criar o futebol de base lá, né? Categoria de base, né? Investindo na piazada e tudo mais. Que até aquele técnico do Qatar, esqueci o nome dele, na Copa de 2022, lá o espanhol, ele fez parte, né? Desse projeto na época, mas aí fica naturalizando os caras nada a ver. É até contraditório, né? Enfim. o que eu queria destacar, assim, né, eu já tive conversa sobre. Acreditem se quiser, o meu nível de esquisitice vai nesse ponto. Eu já tive conversa com amigos meus sobre questão da sociedade Qatari. E, então, assim, uma das coisas que eu ouvi, né, de um desses amigos que é historiador, é que a população do Catar não é exatamente formada por catares, né, hoje. Assim como é um país que ele cresceu de forma artificial ali, criando água no deserto e construindo cidades do zero, a maioria das pessoas hoje que vivem no Catar são estrangeiros, né, que vão lá a trabalho, ou que tem alguma empresa. Então, assim, até, por exemplo, se tiverem filhos, não vão ser catares. E o desenvolvimento do futebol catari, ele é meio travado por conta disso, né? Porque você não tem crianças catari jogando bola, naturalmente você não tem novos jogadores catari surgindo no futebol. Pode ser que isso vá mudando aos poucos, né? Como o Qatar sediou a última Copa, eu imagino que eles fizeram investimentos além da Copa, né? Em escolinhas de futebol, em clubes de base, mas é papo de talvez 2050, 2054. Acho que até lá o Qatar vai ser isso aí, vai ser um antro de jogadores estrangeiros. Interessante. O treinador que estava tentando lembrar, Elias, era o Félix Sanches Bas. Que era eu lembrei dele porque depois eu vi uma notícia pós-22 que ele sairia do cargo de treinador do Qatar, aí ele voltaria porque, na verdade, ele chegou como treinador do... Olha, cara, ainda tá falando sobre Hinomaru, sobre seleção japonesa, e japonês foi tão fácil que a gente tá falando sobre Qatar num Hinomaru, cara, isso foi de maluco, mano. Aí ele chegou na seleção do Qatar porque ele passou pelas seleções de base, né, Qatar Sub-20, Sub-18, blá, blá. Aí ele perdeu o cargo de treinador principal e falou assim, não, você vai ficar aqui para um próximo ciclo, mas volta aí para ser treinador da nossa base aí. Aí ele meio que não curtiu muito, acabou não batendo muito ali os valores, aí depois ele caiu fora, foi pro Equador, que aí a última informação que eu tive dele é que ele chegou a ser treinador do Equador ali durante um ano e pouquinho ali, mas aí o Equador não tava indo de acordo, né, com o que se imaginava, e depois ele acabou sendo demitido de seleção, e depois eu não sei mais pra que fim deu ali o Félix Sanches Bas ali, mas eu lembro de pós-Copa de 22 ali ver mais algumas coisinhas dele na internet afora. Ele deve estar muito contente lá do céu. Não, pera. Bom, mas voltando a falar de Japão, antes da gente ir pra prévia, né, de Japão e Suécia, queria perguntar pra vocês, Thiagão e Elias, uma possível, porque é um dos possíveis adversários, uma possível eliminação contra o Marrocos seria considerado uma vergonha ou é um resultado ok, visto que o Marrocos também é uma das seleções mais emergentes nesses últimos 4 anos? Resultado normal, assim como foi normal perder para a Bélgica em 2018. Acho que pode ser, dependendo como for o jogo, pode doer menos, porque na questão da Bélgica o Japão tinha condições de vencer e mostrou isso em campo, né? E aí depois com uma bobeira acabou perdendo o jogo, né? Acho que independentemente a eliminação do Japão na próxima fase, se não for uma pancada ou para uma seleção que acabou passando por um empate e tudo mais ali, tem um histórico talvez um pouco mais duvidoso após a final da terceira fase, que eu acho que não vai acontecer, acho que qualquer eliminação não é visto como um problema, não. Acho que o Japão está nesse processo
É um processo que o torcedor no geral não consegue digerir com muita facilidade. Imaginar que o Japão não vai chegar numa semifinal de Copa do Mundo, ainda acho que é um trabalho muito de ponto a ponto. Acho que se perder para o Marrocos tá ok. Se perder para o Brasil, tá ok ainda, apesar que o Brasil não tá jogando, né, o fino da bola. Mas eu acho que contra o Marrocos, eu acho que o Japão vai ter menos peso nas costas. Aí eu acho que talvez é um jogo até mais aberto pra gente. Que o Brasil tem toda aquela questão, né? Talvez, não sei, tá? Eu não confio muito nesse papo, nem gosto muito dele, mas vou usar aqui como exemplo. Que, você vai entrar respeitando o adversário do outro lado. Eu acho que o profissional não tem muito disso. É jogo, é adversário, tem qualidades e defeitos como qualquer um. Mas contra o Marrocos eu acho que é um jogo um pouco mais franco, e se perder talvez seja um pouco mais um detalhe. Acho que no Brasil pode ser um jogo um pouco mais truncado, e o Japão normalmente, quando se joga muito fechado, acaba uma hora cansando e abrindo os espaços para alguns erros bobos que até agora aconteceu, e eu espero que não aconteça durante toda essa Copa do Mundo. Muito bom. Eu tava lembrando uma coisa que vocês falaram de sociedade do Catar, coisa aleatória. Isso só não é mais aleatório que o Arnold Candem, né, que é um jogador da seleção de Camarões, meio campista, que joga no Sport Sinop, né, cara? Então... Caraca, Sport Sinop. Isso é informação de verdade. Isso é informação de verdade. Jornalismo correto. Isso é papo de maluco, que só no Rio do Maru vocês vão ver, viu? Cara do Mato Grosso ao mundo, né, cara? No Mato Grosso ao mundo. Isso é info de verdade. Isso não tá no Twitter. Isso não tá no Twitter. Isso não tá no Twitter. Inclusive aí, ó, chupa Andrei Rastock. Não, brincadeira. Um abraço também pro Andrei, se ele tiver a oportunidade de estar ouvindo a gente aí. Conteúdo fera demais, né? Na internet, falando de mais coisas aleatórias, assim como a gente também tá conversando aqui um pouquinho. Concordo. E pra vocês, pra fechar hoje, Japão e Suécia, placar e como é que vai ser o jogo? Olha, vai ser um jogo difícil, um jogo pegado, mas eu acredito que o Japão vai vencer de um 2-1, sabe? Vai levar um golzinho do Gyökeres ali, ou do Piazão lá, que me fugiu o nome agora, que é atentado, aquele Piazão. O Isaac? Não, o outro, o mais novão lá. O Ayari? Não, o outro lá. O outro, nossa. O Elangá. Esse mesmo. Esse é bom, hein? Alguma hora eu tinha que acertar, pô. Esse é perigoso, hein? Esse é perigoso. Inclusive, eu acho que ele vai ser titular, tá? Contra a gente. Eu também tô achando também, viu? Ó, um golzinho sem querer do Kamada de novo e um do Maedinha. Pronto. Nossa, o gol do Maeda é mais fácil jogar na Mega Sena. Olha, vai ser difícil, mas bem. E pra você, Gustavo, como é que vai ser esse Japão e Suécia? Olha, Thiagão, eu já tô prevendo um jogo mais franco, duas seleções que vão, não digo nem pro tudo ou nada, mas assim, as duas estão virtualmente classificadas, dá pra dizer assim, né? Apesar que a Suécia tá só com 3 pontos, mas ela fez muitos gols, então mesmo com o saldo zerado agora por conta da goleada, mas o número de gols feitos pode ser um diferencial para eles classificarem. E assim, na minha cabeça eu não vejo mais motivo pro Ayari começar, apesar dele ter feito um excelente jogo contra a Tunísia. O Elanga, ele entra contra a Holanda e mesmo com o time tomando de 4-0, a partir do momento que ele entra, parecia que a Suécia tinha chance de empatar o jogo, sabe? Uhum. Então assim, foi um cara que mudou da água pro vinho o time da Suécia, fez o gol, fez diversas jogadas, infernizou a vida tanto do Van de Ven quanto do lateral direito, que agora me fugiu, o Dumfries. Então assim, eu tô achando que vão ser os dois times atacando o tempo todo, vai ser um jogo de atiradores, e pra mim 3-2 Japão. Cara, os gols, eu queria muito ver o Tanakazu fazendo gol, eu gosto muito do Tanakazu. Eu acho que o Edinha guarda mais um, e eu vou dizer aqui que o Doan vai desencantar e vai fazer um golzinho nesse jogo também. E do outro lado, acho que um do Elanga e um do Gyökeres. Eu vou de empate. Eu acho que vai ser um jogo muito que o Japão vai ter que aprender a se defender contra uma equipe que a gente não tem muito conhecimento de histórico de jogo. Acho que vai ser um bom treino, tá? Um bom treino oficial e de verdade sobre uma seleção que vai para cima do Japão o tempo inteiro. O Japão vai ter que se organizar. E imagino que um empate eu acho que não seria nenhum problema pra gente. Por exemplo, pode até ser um gol aí da Otanaka ali, do Junyaito, do Doan ou do Eda, dependendo aí das situações. Acho que vai ser um jogo até meio difícil,
pro Ueda conseguir ter os espaços que ele teve nesse último jogo contra a seleção da Tunísia, e vejo uma Suécia que vai ter que propor o jogo, né? Ela vai ter que propor o jogo, o ponto é mais importante para ela do que para o Japão, né? Os 3 pontos no caso. Então, eu acho que é no segundo tempo que o Japão tem que se preocupar em não só se defender, como aproveitar os contra-ataques que vai acabar surgindo ali, principalmente se o jogo acabar terminando o primeiro tempo em 0-0, e no próximo tempo, normalmente como aconteceu contra a Holanda, ou não, né, a Suécia acabou indo para uma marcação individual, avançou muito suas linhas e aí acabou abrindo espaços, porque o meio defensivo da Suécia, para mim, pareceu muito frágil, mas do meio para frente ali já é um time bem perigoso, principalmente os pontas, se o Elanga jogar, acho que é um jogador extremamente perigoso ali pelo lado direito ali, que direito ou esquerdo, agora fugiu agora o lado que joga certinho, mas é um jogador muito perigoso que ele vai acabar dando um pouquinho de pressão pra gente, mas o Japão conseguir se organizar, contra-ataques vão ser a arma do Japão nesse jogo, e assim espero, e por favor, que no Moriyasu não me venha com uma seleção mista, novamente Deus nos livre. Um jogo de Copa do Mundo, porque pra mim já deu ficar fazendo teste em Copa do Mundo. Eu acho que agora os testes devem ser de talvez uma formação ou outra ali, mas de elenco misto em Copa do Mundo, eu também sou muito contra essas ideias, mesmo que o Japão já estivesse deveras classificados com 6 pontos, que não é a situação atual. É o que eu sempre falo, né? As únicas coisas boas mistas no mundo é misto quente, yakisoba misto de frango e carne, e a terceira que era mesmo? Casquinha do Mac. O resto, sem misto. É complicado. É isso aí, galerinha. É isso aí, tamo junto. Valeu, Guti, pela participação. Elias, tamo junto. Para vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado. Vemos vocês no próximo Inúmero Podcast. Lembrando que o jogo que vai acontecer na quinta-feira, eu estarei em viagem no final de semana, então a gente vai fazer a live ali no Instagram, e vai atrasar pelo menos uns 2 dias ali o podcast, mas depois nós voltamos com eu, Elias e o Gustavo Queiroz, se Deus quiser, aqui com o nosso programa completo no começo da próxima semana. Elias, Guti, tamo junto, forte abraço e até a próxima. Valeu, Thiagão, até a próxima, valeu, guys, tchau, tchau. É isso aí, galerinha, voltamos na semana que vem. Ryunomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês. Abraço, beijo, até! Valeu, tchau, tchau. Sayonara!